Você tem ou conhece alguém que tenha um animal de estimação diferente? Sim, porque gatos e cachorros não são os únicos pets que as pessoas têm em casa, né? Por exemplo, você já viu o petauro do açúcar? É um marsupial pequenininho, muito sociável, que pode ser um bichinho de estimação. Eles têm uma membrana nas laterais do corpo e por causa disso conseguem planar, como se estivessem voando. Várias espécies de aves também podem ser de estimação, como o papagaio. Eles são tagarelas, super divertidos. Este aqui, ó, é cantor. Escuta só. Já para quem gosta de répteis, que tal uma iguana de estimação? Elas costumam ter comportamentos bem calmos, viu? Esta aqui, ó, tava suave mesmo, curtindo a banheira do tutor. É mole? Animais exóticos são aqueles que não fazem parte da fauna brasileira, ou seja, o Brasil não é seu habitat natural. Já os silvestres são brasileiros. A nossa fauna é a casa natural deles, mas atenção, hein? Porque nem todo exótico, assim como nem todo silvestre, pode ser doméstico. Isto é, nem todos podem sair da natureza para se tornarem pets, e mesmo os que podem precisam impreterivelmente ser adquiridos em criadouros legalizados e possuir toda a documentação junto aos órgãos de proteção ambiental. Este cara aqui, ó, é o André Poloni, um adestrador super respeitado que tem alguns animais de estimação não convencionais. Eu vou ligar para ele. Fala aí, André, tudo bem, cara? Fala, Thiago, tudo bem com você? Tudo bem por aqui também. Ó, eu tava aqui falando sobre os seus animais, né? Me fala alguns exemplos dos que moram atualmente aí na sua casa. Tá parecendo um zoológico a minha casa. Tem macaco, jaguatirica, jacaré, ema, ixi, papagaio, arara, tem tudo, cara. Ó, eu tô querendo mostrar essa bicharada toda aqui no Galeria Pet, você topa? Lógico que eu topo, vem aqui. Tô aqui, ó, com um macaquinho já, ó. Já mostra esse daí pra galera. Opa, ótimo. Então, ó, tô indo pra aí. Até já. Então vem, um abraço. Então você já entendeu que dá sim para você ter alguns animais exóticos, silvestres, como pets em casa, mas não é só você adquirir, como a gente já falou, né, de algum criador legalizado, levar para sua casa e pronto. Você tem que saber cuidar direitinho desses animais, porque cada um tem as suas especificidades. O André, vocês estão escutando, tem tudo quanto é tipo de bicho aqui na casa dele, porque ele não é apenas um grande cara que gosta de animais, mas também é adestrador, então você entende do assunto, né, cara? É, mas eu entrei nessa profissão porque eu não queria largar o meu amor pelos animais. Desde criança eu amo animais, escolhi ter vários animais e descobri essa profissão aí pelo naturalmente. caminho. Pelo caminho. Eu sou adestrador desde os 14 anos. Mas antes disso, Thiago, eu já tinha aves adestradas, mas eu não tinha uma técnica. Você foi tentativa e erro. Abria a asa, balançava a cabeça e eu ficava induzindo ali, mas não porque eu queria ensinar ali o bicho, eu queria interagir. Sim. Ficava dormia no meu quarto, os bichos, no meu quarto parecia um zoológico. Não, mas isso que é o legal, porque ele foi entendendo como é que cada bicho se comportava e foi aprendendo a como lidar com cada um deles, né? Exato. Mas você estava falando aí de algumas aves que são um pouco mais comuns, né? A pombinha, a calopsita e os cachorros. Como é que os animais diferentes de verdade começaram a entrar na tua vida? Eu tinha por volta de 20 anos de idade, eu queria adestrar animais silvestres. Sim. Aí não tinha o Termas do Vale em São José dos Campos, tinha um zoológico. Sim. Eu comprei ingresso lá do zoológico, sozinho, uma quarta-feira eu lembro disso. Cheguei lá, sozinho assim, e na hora que eu vi a veterinária do zoológico, eu conhecia ela assim, de vista da casa de outra veterinária que eu adestrava o cachorro dela, eu falei, eu quero adestrar esses bichos aqui. Eu não vou cobrar nada, eu só quero adestrar eles. Ela, poxa, a gente precisa de ajuda. Olha. E aí eu comecei adestrando os macacos, ajudando no adestramento dos gaviões, da jaguatirica que eles tinham lá. Não é só a pessoa querer ter o animal em casa de estimação. A pessoa precisa de toda uma estrutura. Porque esses animais, Thiago, pelo contrário dos pets convencionais, dos cães e gatos, eles vivem muito tempo. Vivem. Né? Então, você pensar assim, agora, se você comprasse um macaco agora, daqui 45 anos, se tudo der certo, você vai ter ele ainda.
Ele é um membro da família realmente que acompanha gerações. E é claro, se a gente já tem aquela preocupação ao ter um passarinho em casa, até um aquário, até um cachorro, um gatinho, a gente vai ter que ter a mesma preocupação com esses animais. Falando dos seus bichos, hoje você tem praticamente um mini zoológico em casa, o que é uma delícia, né? Muita gente adoraria ter uma casa como a sua, assim, cheia de vida, cheia de animais. Para cada uma dessas espécies, você precisa pensar num recinto diferente, numa alimentação diferente, num cuidado veterinário diferente. Você precisa tratar eles individualmente. Sim, o meu foco aqui, né, não é só ter eles como animais de estimação, mas é também mostrar para as pessoas que a gente pode ter esses animais em casa de forma legalizada, né, que esses animais eles podem sim viver em cativeiro tendo um bem-estar, tendo uma qualidade de vida legal. Então a gente busca, além de ter esses bichos, ter um espaço onde eles tenham menos compulsões, onde eles tenham menos estresse. Então a gente passeia, depois a gente dá uma voltinha ali, a gente passeia com a jaguatirica, sabe? Como eu disse para você, o manejo adequado dela foi feito desde lá do criador, ela é a segunda geração já nascida em cativeiro. Isso é muito bom para a espécie, porque, por exemplo, na América Central, existem menos de 100 indivíduos dessa espécie. Então, assim, a solução, né, infelizmente, vai ser reproduzir esses animais em cativeiro. E aí veio o pessoal aqui em casa, até do Uruguai, sabe, de outros países, para entender como eu crio esse animal, qual o manejo que eu estou fazendo. Primeiro das aves, que você tem uma variedade de aves enorme aqui na sua casa, nos seus viveiros. O que eu preciso ter em mente, ou os principais pontos, antes de adotar, antes de adquirir uma ave considerada exótica ou silvestre? Quando a gente fala ave, a gente está englobando todas as aves, desde galinha, ema, coruja, psitacídeos, psiriformes, tucanos. Então vou falar especificamente dos psitacídeos, que são os que eu tenho aqui, né? Arara, cacatua, papagaio. Esses animais são animais que vivem em grupo. Sim. Então eu considero uma judiação, maus tratos você ter um indivíduo só. Tem que ter um sozinho. grupo. Tem que ter pelo menos um grupo. E tem que ser desde sempre. Não adianta você falar, eu vou comprar uma arara agora, depois eu compro uma outra. Não funciona, porque existe uma janela de aprendizado, né? Quando ela é filhote ainda, pensa a arara lá no ninho, ela está vendo os irmãos dela, ela está vendo os pais. Então nessa fase ela aprende que indivíduo ela faz parte. Entendi. Se nessa fase que a pessoa comprou lá do criador, só a pessoa tem contato, não dá contato com outros animais, quando ela decidir colocar uma outra arara, ela não vai identificar aquele indivíduo como do grupo, sabe? E rola uma dificuldade de socialização Muito. por causa da diferença de idade dos dois bichos? Não por conta da diferença da idade, mas por conta da falta de socialização. Se você pegar um filhote, né, que está nesse período de socialização e pegar um indivíduo mais velho, adulto já, mas que foi bem socializado, você consegue colocar os dois numa boa. Porque as aves vivem em grupo. Você pensa na natureza, não existe locais fechados onde tem várias araras, outros locais onde tem papagaio. O que faz elas ficarem juntos é o que a gente chama de ansiedade de separação. Né? Esse comportamento de ficar junto, ele não tem barreira física, é psicológica. Sim. E se o animal, se uma arara, ela imprinta com você, né? Esse é o termo que a gente utiliza, ela entende que você faz parte do grupo dela, Tiago. Aí vamos supor, você está de férias, ou lá, que aconteceu muito na pandemia. Poxa, vou pegar uma arara. Você ficou lá 2 anos criando a arara ali na mão ali, aí você começa uma rotina de viagem. Poxa, já não tem mais aquele contato estressa diário. o bicho de uma forma, Tiago, ele pode se depenar, grita demais. Se você tem um animal que vive em grupo, você precisa dar um grupo para ele. O recinto adequado, isso na verdade é válido para qualquer espécie, né? A gente foi falar dos répteis, por exemplo. Aqui você tem jacaré, você tem cobra. São animais que estão vivendo não em grupo, porque os hábitos não são de convivência em grupo, mas o recinto está totalmente pensado para eles também. Sim, o jacaré mesmo, ele tem as tartarugas que ficam junto com ele, né, que já é um grupo dele, uma convivência, mas uma interação, sabe? Então elas ficam em cima dele, aí de vez em quando a gente coloca um peixinho lá, né, ele vai e come, tem uma atividade, tem uma área onde ele pode ficar tranquilo ali no cantinho do lago dele, tem a área onde ele pode sair para tomar sol, tem uma área de sombra fora também do lago, né? Tem uma área de sol dentro do lago. Então, assim, a gente precisa pensar no que esse animal necessita na natureza
e a gente reproduzir em cativeiro, né, com opções. O recinto da piton reticulada, a gente fez um gramado, fizemos a areia e tem a madeira para ela ficar fora o lago. Ela gostou de ficar numa parte do gramado, atrás ali, perto das plantas, você vai ver que ela está lá. Ela fica ali enrolada. Só que matou a grama, porque ela fica muito tempo ali, fazendo a digestão, acabou matando a grama. Aí ficou aquela terra, eu falei, vamos colocar casca de pinos. Aí, para ficar um ambiente mais bonitinho, a gente colocou, mas aquilo incomodou ela. Sim. Ela mudou de lugar, foi para um outro ponto com grama. Eu falei, olha que louco! E às vezes a gente monta um terrário com só casca de pinos. E o animal está incomodado, na verdade. E aí o pessoal fala, ela vai para debaixo do tapete higiênico ali, do substrato, porque ela quer uma toca. E não é às vezes. Eu falo, cara, quem diz que não é um incômodo que ela está sentindo ali? Isso é um ponto legal, que é respeitar a individualidade mesmo do animal, né? E a gente fala dos animais adestrados e muitas pessoas acabam pensando que vai ser aprender a fazer um truque ou, sei lá, se comportar de uma maneira até humanizada. E a gente falou das aves, tem muita gente que quer que as aves, sei lá, falem, ou os macaquinhos mesmo, que a gente quer muito que os macaquinhos acabem se comportando como criancinhas. E tem que respeitar o limite do bicho também no momento do adestramento, não é? Sim, porque assim, o comportamento do animal nada mais é do que a soma do temperamento dele com o meio que ele vive. As pessoas me perguntam como faço para corrigir determinado comportamento e elas acham que com uma punição você vai resolver aquilo. Ah, o cachorro está mordendo o sofá, o que eu faço, André? Ela quer saber uma punição, um jeito que ela dê bronca no cachorro para resolver aquilo. E hoje, com o adestramento, assim, com essa evolução, a gente não precisa ficar focando em punição, porque a punição, ela não que a gente não utilize nunca, mas ela não é o caminho para resolver um problema comportamental. Hoje, se você pune o animal para ele não morder a cadeira, ele vai lá e morde a mesa. Aí você pune para não morder a mesa, ele morde o sofá e assim por diante. Então, quando a gente fala em adestramento, muita gente pensa na punição e esse não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é buscar um profissional que entenda onde a base do adestramento é o reforço positivo, porque se você está empregado, eu falo que o comportamento do animal é como se fosse um emprego. Se você está bem empregado, você não procura outra coisa para fazer. E é a mesma coisa com os bichos. Se você recompensa o seu animal por ele ser educado, por ele fazer as coisas que você gostaria que ele fizesse, ele jamais vai pensar em fazer coisas erradas. Como é que tem que ser essa busca por legalização, por documentação adequada para poder ter um animal exótico ou silvestre em casa? Hoje, né, no Brasil, para você ter um animal exótico ou silvestre, tem algumas formas, né? Uma delas é você abrir algum mantenedouro, criadouro conservacionista, zoológico. Às vezes a pessoa acha que isso é algo muito distante, muito longe da realidade dela e às vezes não, sabe? Você pode abrir ali um mantenedouro na sua casa mesmo, tem zoológico dentro de casa em São Paulo, no centro de São Paulo, sabe? A pessoa, mas o zoológico particular da pessoa é só de répteis ou só de anfíbios, só de animais pequenos, sabe? Para você adquirir, chegar e comprar e levar para casa, aí existem outras maneiras. Então, assim, existem os criadouros comerciais. Esses criadouros, eles recebem os animais do IBAMA, que são animais resgatados do tráfico ou de atropelamento, né? Esse criador, ele pode reproduzir o animal e se essa espécie não for ameaçada de extinção, ele pode vender a primeira geração já nascida. No caso de espécies ameaçadas de extinção, que é o caso da jaguatirica, arara azul também, ele só pode vender a segunda geração nascida em cativeiro. O próprio criador faz a documentação, que é uma nota fiscal, um GTA, né, e um certificado de origem e te entrega em mãos. O animal vem microchipado, às vezes a pessoa acha que por ser microchipado é legalizado, às vezes não, tome muito cuidado. E você pode comprar de uma loja também legalizada, porque esse criador ele também pode vender para a loja, e aí a loja tem criadores que não gostam de vender direto para os clientes, né, consumidor final. Então, eles vendem para a loja e a loja vende para a pessoa, né? Então assim, todos os criadouros, sem exceção, por lei, eles são obrigados a receber o animal de volta, caso a pessoa não queira mais. Se você não quiser ou não quiser nenhum desses animais de novo, eles são obrigados a aceitar o animal de volta. Então não existe essa que o pessoal fala, o pessoal compra o animal e depois solta na natureza. Não, não solta. Porque quem compra sabe que se soltar na natureza eles vão morrer. Então antes de gastar dinheiro, inclusive, né? Porque também não são animais baratos de se adquirir. Não são animais baratos. Muito menos de manter.
pensa se é isso mesmo que você quer, pensa nos cuidados que você vai ter que dispor com esses animais. Procura alguém que tenha um animal e vai conversar com essa pessoa, sabe? Vai lá, fala, deixa eu passar um dia aí para ver o bicho, para tocar, para ver o espaço que você... para descobrir as dificuldades, porque o que mais me chateia, Thiago, é às vezes a pessoa compra vou falar do macaco, a pessoa compra um macaco e vai morar lá longe e fica ligando às vezes para mim, perguntando, o macaco tá doente ou qualquer bicho tá doente, o que eu faço? Poxa, você comprou o bicho, você tinha que, primeira coisa, é levar no veterinário, para se caso, né, nasceu um bebê, que é a primeira coisa que a gente faz? Antes de sair do hospital, já vem um pediatra e olha para ele. Exatamente. Antes de nascer, na verdade, a gente já contrata o pediatra. Então é isso, né? Exatamente. Ter bicho é ter responsabilidade na sua casa. Então, antes de adquirir e adotar, pensa nisso. Só depois está na hora certa de você começar a pensar nas consequências, né? Nos cuidados e na vida que esse bichinho vai ter junto com você. Valeu, André, por ter recebido a gente tão bem. E ó, vamos continuar aqui falando de pets exóticos e silvestres? Os ringnecks são pássaros bem populares no Brasil. Existem em várias cores diferentes. Este aqui, ó, amarelo do vídeo, adora um carinho, tá vendo? Ainda sobre pássaros, esta caturrita também é super dengosa. São aves facilmente encontradas na natureza em algumas partes do Brasil, mas que também podem ser pets, desde que, claro, você já sabe, sejam adquiridas junto a criadores legalizados. Quem aí tem coragem de manter um animal exótico ou silvestre em casa como bicho de estimação, hein? Aqui, ó, o lagarto monitor, por exemplo, vem se tornando cada vez mais comum como pet. Eles são muito inteligentes e costumam interagir bem com os tutores. Este aqui, ó, tá convivendo numa boa com o bebê. Olha só. Algumas espécies de cobras também podem ser adquiridas como pets, mas como todo ser vivo, precisam de cuidados, de espaço adequado e de atendimento veterinário especializado para garantir qualidade de vida. Regras que valem para animais de todas as espécies, viu? Este aqui, ó, é um dos 10 esquilos da Mongólia que vivem de uma maneira super confortável na casa da Ingrid, em São José dos Campos. E eu fui até lá para conferir. Olha só. Esquilo da Mongólia, você já conhecia, já tinha ouvido falar? A Ingrid já está bem familiarizada. Você adotou o primeiro quando? 2017. De 2017 para cá, a família cresceu. Cresceu. Como é que foi isso? Nós adotamos duas primeiro, né? Eram duas fêmeas a princípio. E depois vieram os outros em uma única gaiola, mas o antigo dono ele não sabia como separar ou ver o sexo, se era macho, fêmea, enfim. E aí a família cresceu. E esses bichinhos são bons para reproduzir, demais, né? Demais. Um único esquilo deu 10 de uma vez. Meu Deus do céu! Então nós chegamos a 28. 28. Agora você tá com... Agora são 10, infelizmente. São 10, que é uma família grande também. Sim. Mas pelo menos todo mundo bem cuidado, né? Sim. Vocês, eu tô vendo que cada recinto aqui tem os brinquedinhos, né? Tem todo um preparo para receber cada animalzinho. Você tá sempre de olho na qualidade de vida deles. Sempre de olho. A troca de água, a reposição de comida. Eles precisam também gastar o dentinho, né? Então tem que colocar algo para eles roerem. Com certeza foram cuidados que você precisou aprender no sentido de pesquisar mesmo, né? Sim. Como é que foi? Porque você já tinha tido alguma vez esse mesmo animal dessa espécie ou não? Foi a primeira vez? Primeira vez, nunca. A gente sempre teve cachorrinho, né? Um pet mais comum. Sim. Mas a gente teve que procurar na literatura, né? E também no veterinário especializado.
a gente achou assim matérias, mas matérias em inglês, matérias de fora e livros também, a maioria em inglês. Então a gente percebeu que a literatura aqui para lidar com eles era bem escassa. Então a gente recorreu à internet, né, as matérias da internet e alguns livros que a gente adquiriu também. De repente era oportunidade para vocês começarem a produzir esse conteúdo também, sim, né? Exatamente. Fazer uma troca com outros tutores sim, brasileiros. Sim, nós fizemos até uma página para ajudar os demais tutores que tinham o esquilo da Mongólia. E com certeza foi uma troca positiva. Foi muito positiva. A gente auxiliou com a questão de alimentação, as casinhas que poderiam ser feitas com palito, com papelão, né? E como que é essa alimentação? É como de um hamster normal ou não? Nada a ver? Tem a comida extrusada, né, que é uma de hamster mesmo, mas pra gente deixar mais nutritiva, a gente também coloca um mix de cereais, que a gente compra a granel. Então a gente também pegou isso num livro, né, num determinado livro com as porções exatas, também de acordo com o peso do animal, e a gente faz esse mix e coloca para eles junto com a ração. E outras questões vocês precisaram também buscar entender, né? Por exemplo, o tamanho do recinto, temperatura... Sim, tudo. Temperatura, o tamanho. Então a gente também teve que compreender que eles precisavam de um local mais geladinho, porque o calor aqui é muito, né, para eles, e eles viviam dentro de buracos, assim, na história, né? Sim. Eles cavam e se escondem, então aqui não tinha isso, nessa realidade. Então a gente adquiriu, assim, pedaços de mármore, colocava dentro das gaiolas para deixar geladinho. No frio a gente tirava e deixava alfafa e grama, feno, para deixar mais quentinho. Então tinha todo esse cuidado, tanto no calor quanto no inverno. E em geral, como é que ficou a vida deles aqui? Porque vocês têm vários, por mais que estejam, né, em gaiolinhas separadas. Sim. A gente tá escutando que tem cachorro na casa também, latindo, né? Sim. São bichinhos que se dão bem com outras espécies, com a gente, né, com os tutores, dá pra manusear. Como é que ficou essa história no fim das contas? Se você acostuma ele vai ser fácil de manusear. Tem que pegar, tem que manipular. Então, toda vez que vai fazer a limpeza das gaiolas ou vai trocar água, você brinca, fica com ele um pouquinho na mão. A nossa sorte é que os cachorros também, eles foram acostumados com eles, então mesmo que eles fiquem soltos, os cachorros não pegam, né? Só que por medo eles acabam se escondendo, então eles são muito rápidos, né? E aí a gente fica com medo também deles se perderem assim pela casa, mesmo que tudo esteja fechado. Mas foi um dos cuidados também que a gente teve de manter tudo, os fios encapados, fechar todos os cantinhos, Então, né? Para eles conseguirem andar. Basicamente, para conseguir manter a boa qualidade de vida e oferecer uma vida realmente boa para eles, tem que estudar e entender do bichinho. Tem que estudar. Entendeu, né? Tem que estudar. Adotou um pet silvestre, um pet exótico? Chega a hora de ter cuidados veterinários com esses animais também. O Dr. Carlos é especialista nessas espécies. E, doutor, não é igual cuidar de um cachorro ou de um gato, que são animais tipicamente domésticos, do que desses outros bichinhos diferentões, né? Muda bastante, né? A gente tem essa casuística maior das pessoas falando sempre do cão e do gato, do cão e do gato. Sim. E quando vem um bichinho exótico, né, o pet não convencional aí, é onde vem todas as dúvidas, né, de como cuidar, como tratar, o que come, onde vivem, né? Não, mas isso é interessante, porque a primeira coisa que todo mundo vai fazer, e eu faria também, não vou negar, é o quê? Ir pra internet, pesquisar. Mas nem sempre a gente encontra todas as respostas lá. É legal ter um acompanhamento de um profissional. O Dr. Google às vezes confunde a gente um pouco, Traz né? duas respostas diferentes. Sim, 70% da minha casuística de atendimento em animais silvestres se dá por erro de manejo. E esse manejo se dá errado tanto na parte nutricional como na parte ambiental, né? Então é muito comum as pessoas chegarem, por exemplo, com um coelhinho que só come cenoura. Olha. Né? Com um macaco que só come banana. Sim. Com um réptil que não tem um aquecimento, uma fonte de calor externa para manter a temperatura dele elevada. Vem muito, por exemplo, o papagaio, o calopsita. Né? Hoje em dia, a grande maioria das pessoas ainda continua fornecendo semente como base da alimentação. E a semente ela é muito gordurosa, então isso dá uma alteração hepática no pet por estar com excesso de gordura circulante. Então, aquele animalzinho que às vezes poderia viver aí 60, 70, 80 anos com a gente, ele tem uma longevidade reduzida justamente por erro de nutrição, né? Erro de manejo. Quando a gente fala de cão e de gato, normalmente, lógico que depende de alguns fatores, como por exemplo,
a saúde em si, a idade, mas em linhas gerais, quando o bichinho está numa idade adulta e com boa saúde, a gente fala que o ideal seria passar uma vez por ano, pelo menos, no veterinário para fazer aquele check-up e ver se está tudo bem. Falando de animais não convencionais, a gente continua com essa mesma orientação? Não, isso muda bastante, dependendo da espécie, né? Então, assim, a gente vai falando de um jabuti, que vai viver 100, 110, 120 anos, uma vez por ano tá ok. Sim. Né? Agora, se a gente vai falando de um esquilinho, igual foi, né, o que a gente viu hoje, o esquilinho, a expectativa de vida dele é de 3 a 4 anos. Então, se você levar ele uma vez por ano, seria a mesma coisa da gente estar indo no médico a cada 30 anos da nossa vida. Né? Então, é um espaçamento muito grande. Então, ele é um pet que exige uma frequência maior no médico veterinário para a gente acompanhar, né, a saúde desses animais, porque são animais aí que por volta dos 2 anos, 2 anos e meio, começam a desenvolver os problemas da senilidade. Né? Então, artrite, artrose, neoplasias, câncer, né? Então são alterações que eles podem apresentar que quanto mais cedo a gente pega, maior a chance da gente corrigir aí e aumentar a expectativa de vida dele. Muito interessante. Ó, independente de qual animalzinho não convencional você quiser ter na sua casa como pet, uma coisa é extremamente importante, que é você ter a certeza de que esse bichinho veio de algum criador legalizado. Caso contrário, você pode acabar tendo problemas com a lei. Vamos pesquisar? O tráfico de animais silvestres é crime, de acordo com a Lei 9.605 de 1998. Ela tem o objetivo de proteger o meio ambiente. Venda, exportação, aquisição, guarda em cativeiro ou transporte de ovos ou larvas sem a devida autorização, tá tudo proibido. É necessário você adquirir esses animais de criadores legalizados, criadores que estão registrados junto aos órgãos ambientais. E esses animais eles precisam ser adquiridos com um certificado de origem, para garantir que eles vieram de origem legal. Eles precisam também de uma marcação específica, que pode ser uma anilha, pode ser um chip, dependendo do tipo do animal. Quem adquirir um animal de origem ilegal, essa pessoa está incorrendo num crime previsto no artigo 29 da Lei 9.605 de 98, e esse crime ele prevê uma pena de 6 meses a 1 ano de reclusão e multa. Além de responder criminalmente, essa pessoa também responde administrativamente perante o IBAMA, que pode aplicar uma multa que vai de R$ 500 por indivíduo, podendo chegar a R$ 5.000 se o animal for ameaçado de extinção. O IBAMA anualmente planeja uma série de operações visando coibir o tráfico de animais silvestres. Então o IBAMA ele atua na fiscalização tanto no momento em que esses animais são retirados da natureza, quanto também nas etapas de transporte e de guarda ilegal desses animais. E para fazer isso, o IBAMA conta com o apoio de diferentes órgãos, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também com os órgãos ambientais nos estados. O IBAMA, além dessas operações, também atua rotineiramente em portos, aeroportos, visando coibir o tráfico internacional dessas espécies, tanto a saída de espécies nativas do Brasil, como também a entrada de espécies exóticas que têm potencial de bioinvasão no país. Então, depois das devidas orientações, vamos fazer uma foto para nossa galeria pet, pode ser? Vamos. Opa! Aqui. X. Obrigado pela participação, pessoal. Eu adorei. E ó, você que está assistindo, hein, não esquece, adquirir um animal exótico ou silvestre para ser o seu bicho de estimação exige uma série de responsabilidades. Você precisa conhecer muito sobre a espécie para garantir o bem-estar do animal, né? Pets são da família e merecem amor e muito respeito. Até o próximo Galeria Pet. Tchau!